Imagine uma rede de inteligência artificial que não pertence a uma empresa, a um governo ou a um punhado de corporações. Imagine um sistema onde cada computador, programador e pesquisador do mundo pode contribuir com poder, conhecimento e criatividade. Esse sistema já existe e se chama BitTensor, TEU. Para entender sua magnitude, pense em como a inteligência artificial funciona hoje. Modelos como o ChatGPT ou Gemini são treinados em data centers gigantescos, com custos que superam 10 milhões de dólares apenas em energia e hardware. O acesso é limitado a corporações com recursos infinitos. O resultado: um ecossistema centralizado, onde o conhecimento e o poder se concentram em poucas mãos. O BitTensor quebra esse paradigma. Em vez de depender de um único centro, ele distribui a inteligência em uma rede global de nós. Cada nó pode contribuir com capacidade de computação, treinar modelos ou validar resultados. E o mais surpreendente, quanto mais valiosa for a contribuição de um nó, mais recompensas ele recebe na forma de TAO, o token nativo do sistema. Vamos falar de números. Em 2023, o mercado de inteligência artificial superou os 240 bilhões de dólares e, segundo estimativas, pode chegar a $1 trilhão até 2030. Se o BitTensor conseguir capturar apenas 1% desse mercado, estaríamos falando de dólares 10 bilhões circulando dentro de seu ecossistema. A magnitude é difícil de ignorar. Mas o BitTensor não é interessante apenas por causa do dinheiro. O que é realmente revolucionário é sua arquitetura descentralizada. Em vez de depender de uma empresa que toma decisões, a rede se autorregula. Cada nó é avaliado constantemente. Se sua contribuição é útil, seja traduzindo idiomas, analisando dados médicos ou processando imagens, ele obtém maior reconhecimento e mais recompensas. É pura meritocracia digital. A comparação com o Bitcoin é inevitável. Em 2009, um sistema financeiro descentralizado parecia absurdo. Hoje, o mercado de criptomoedas ultrapassa 2 trilhões de dólares. O BitTensor pode ser a mesma história, mas com inteligência artificial em vez de dinheiro. E aqui está o mais fascinante. Cada nó não apenas contribui para um modelo, mas se conecta com milhares de outros nós, formando um cérebro digital coletivo. Um organismo que cresce, se adapta e aprende. Algo que lembra os primeiros anos da internet, quando poucos podiam imaginar que uma rede de computadores acabaria conectando mais de 5 bilhões de pessoas. A diferença fundamental. A pergunta, então, é inevitável. Se a internet conectou a informação do mundo, o BitTensor poderia conectar a inteligência do mundo? Os primeiros indícios já estão aqui. Milhares de participantes ativos, um token limitado a 21 milhões de unidades e uma visão que desafia a forma como entendemos a inteligência artificial. Mas, como ele realmente consegue coordenar tantos nós, garantir a qualidade e manter a rede funcionando sem um centro de controle? Esse é o verdadeiro segredo de seu design. O que realmente diferencia o BitTensor de qualquer outra proposta no mundo da inteligência artificial é a sua arquitetura de incentivos. No ecossistema tradicional de IA, os grandes modelos são controlados por empresas que acumulam milhões, até bilhões, de dólares em investimento, mas que restringem o acesso a quem pode pagar. Já no BitTensor, o motor é a colaboração aberta e recompensada. Cada vez que um modelo contribui com respostas úteis, ele recebe tokens TAO como recompensa. Isso cria algo nunca visto, um mercado global de conhecimento, em tempo real, onde mentes, humanas e artificiais, competem e cooperam ao mesmo tempo. Imagine uma espécie de Wall Street, mas em vez de ações, o que se negocia são respostas, previsões e algoritmos. Os números impressionam. Hoje, a rede já conta com milhares de nós ativos distribuídos em mais de 50 países. Todos os dias,
Eles processam milhões de solicitações que vão desde tradução automática até análise de dados médicos. E tudo isso sem um servidor central que possa cair, ser censurado ou manipulado. A comparação é inevitável. Enquanto plataformas como OpenAI ou Google Cloud concentram 100% do controle em poucas infraestruturas, no Bitensor, a segurança e a estabilidade aumentam a cada novo participante que se junta. É a diferença entre depender de um castelo murado e uma rede infinita de vilarejos interconectados, casos de uso e o futuro da rede. Esse modelo não é apenas teoria. Já estão surgindo casos concretos. Startups que usam a rede para treinar assistentes virtuais especializados em medicina rural, onde os dados são escassos e fragmentados. Pesquisadores que, sem acesso a supercomputadores, utilizam o Bitensor para testar modelos de previsão climática em tempo real. Até mesmo universidades que o empregam como um laboratório global de IA, permitindo que seus alunos experimentem algoritmos que, em outro contexto, seriam inatingíveis. O efeito multiplicador é brutal. Cada novo nó não apenas fortalece a rede, mas também aumenta o valor dos demais. É o mesmo princípio que fez a internet se tornar grande em seus primeiros dias. Quanto mais conexões, mais utilidade. E aqui aparece o elemento econômico que faz os investidores vibrarem. O token TAO não é apenas uma recompensa, é o combustível que impulsiona toda essa maquinaria. Quem contribui, obtém TAO. Quem deseja acessar o poder coletivo da rede, paga em TAO. E à medida que a demanda cresce, o token se torna um recurso cada vez mais valioso. Em poucas palavras, estamos presenciando o nascimento de uma economia paralela da inteligência artificial, aberta, expansiva e sem fronteiras. Mas a grande pergunta que surge é: o que acontecerá quando esse modelo, em vez de competir, começar a superar em escala e velocidade os gigantes centralizados? O fascinante no Bitensor não é apenas seu presente, mas o futuro que ele projeta. Quando falamos de inteligência artificial, costumamos imaginar máquinas resolvendo tarefas, algoritmos que analisam grandes volumes de dados ou assistentes digitais que respondem a perguntas. Mas o que está acontecendo com essa rede descentralizada vai muito além. É a construção de uma infraestrutura global de inteligência coletiva. Pense nisso. Cada nó da rede é como uma neurônio. Separadamente, pode realizar uma tarefa pequena. Mas quando milhares desses neurônios se conectam e começam a interagir, surge algo mais poderoso: uma rede neural em escala planetária. O que antes estava limitado aos laboratórios do Vale do Silício, agora está sendo replicado em garagens, universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Os dados são claros. Em apenas 2 anos, a rede multiplicou por 10 sua capacidade de computação coletiva. Os custos de treinamento, que em plataformas centralizadas podem superar $10 milhões por modelo, são drasticamente reduzidos quando distribuídos entre centenas de nós. Isso abre a porta para projetos que antes eram impensáveis para pesquisadores independentes ou startups sem capital massivo. É uma democratização real do poder da IA. Não falamos mais de uns poucos controlando o futuro tecnológico, mas de uma comunidade global que o molda de forma orgânica. As comparações são inevitáveis. Enquanto na nuvem da Amazon, Google ou Microsoft, um erro pode tirar de serviço milhões de usuários, no Bitensor, a rede continua funcionando mesmo que um nó caia. Enquanto um modelo centralizado está sujeito às decisões de uma diretoria, aqui a evolução depende das interações de milhares de colaboradores anônimos. Enquanto o conhecimento em empresas privadas é trancado em contratos e licenças, nesta rede ele é aberto e redistribuído, crescendo a cada contribuição. O futuro da IA e o Bitensor, mas a verdadeira magnitude do Bitensor se revela ao analisarmos suas aplicações futuras. Imagine um sistema de saúde onde médicos na África podem acessar, em segundos, o conhecimento médico mais atualizado do planeta sem pagar licenças milionárias.
Ou um setor agrícola, onde agricultores na América Latina recebem previsões climáticas geradas por modelos treinados de forma colaborativa, muito mais precisas do que as oferecidas por agências governamentais. Ou até mesmo uma educação globalizada, onde qualquer estudante, de um vilarejo remoto a uma grande metrópole, possa interagir com inteligências treinadas em múltiplos idiomas e disciplinas. Este não é um sonho distante. Os primeiros projetos já estão sendo testados, e os resultados são tão promissores que até governos e fundos de investimento começaram a olhar para a rede. O apelo não é apenas tecnológico, mas também econômico. O mercado de inteligência artificial, que já supera os 300 bilhões de dólares anuais, pode passar por uma mudança de poder se a descentralização se impor. No entanto, toda inovação traz consigo desafios. O primeiro é a escalabilidade. A rede conseguirá continuar crescendo sem perder eficiência? O segundo é a regulamentação. Os governos quererão intervir quando entenderem que o conhecimento, antes centralizado, agora circula livremente em um mercado aberto. E o terceiro é a adoção em massa. Como convencer empresas, instituições e usuários a migrarem de sistemas fechados e confiáveis para um modelo aberto, ainda em construção? A história nos dá pistas. Há 3 décadas, muitos duvidavam que a internet pudesse competir com as grandes redes privadas. Hoje, ninguém concebe um mundo sem a rede das redes. O Bitensor pode estar seguindo o mesmo caminho. O que agora parece experimental, em poucos anos pode se tornar a espinha dorsal da inteligência artificial em escala global. O símbolo dessa mudança é o token TAO. Mais que uma criptomoeda, é a chave de acesso a essa economia emergente. Ele já é negociado nos principais mercados, e seu valor reflete a confiança de que o projeto não apenas sobreviverá, mas se expandirá com força. É a linguagem comum que conecta desenvolvedores, investidores e usuários em um ecossistema que não depende de permissões nem de intermediários. Em última análise, o que está em jogo não é apenas a eficiência de um sistema, mas a forma como a humanidade decide construir seu futuro tecnológico. Continuaremos a confiar em poucos gigantes corporativos para que controlem a inteligência do planeta? Ou daremos um salto em direção a um modelo descentralizado, colaborativo e aberto, onde cada contribuição conta e cada nó agrega valor? O debate está aberto, mas a tendência é clara. A descentralização avança, e nesse caminho, o Bitensor se tornou um ponto de referência, um laboratório vivo, onde podemos ver como o futuro da inteligência artificial poderia ser. O fascinante é que esse futuro não está sendo escrito por poucos em escritórios fechados. Ele está sendo escrito em tempo real, em milhares de computadores distribuídos por todo o mundo. Cada nova conexão, cada contribuição de dados, cada algoritmo compartilhado é mais um tijolo na construção dessa nova torre digital. O desfecho ainda não está escrito, mas uma coisa é certa: estamos presenciando o nascimento de uma revolução tecnológica que poderia redefinir o acesso ao conhecimento no século XXI. Uma rede que transforma a inteligência em um bem compartilhado, onde todos podemos ser parte da criação, não apenas espectadores. E talvez, dentro de alguns anos, quando a história se lembrar dos inícios da inteligência descentralizada, o nome Bitensor não será apenas um projeto, mas o ponto de partida de uma nova ordem tecnológica,